Terminei um livro que eu fiquei completamente boquiaberto. Tanto que era para sair outra crítica aqui no canal e eu pensei que eu não poderia deixar nem mais um segundo esse livro de fora. Eu precisava falar, precisava conversar com vocês e indicar esse livro que é uma pérola mesmo. Vou contar para vocês o porquê eu fiquei tão apaixonado por esse livro, quais são os elementos que me chamaram tanta atenção, mas antes eu peço mais uma vez encarecidamente, curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo para ajudar no meu trabalho, compartilhe com os seus amigos e se inscreva. Você é muito bem-vindo por aqui. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Sempre um prazer estar aqui e é um prazer estar criticando livros com vocês e livros com qualidade. Antes de eu entrar falando sobre o livro, vou dizer para vocês que julho é o meu mês de aniversário, lá no dia 19, então esse mês a gente vai ter mais conteúdo por aqui, vai ter um conteúdinho especial, tô pensando em gravar uma live, e aí a gente conversa mais pra frente. Mas se preparem, se inscrevam, não percam, porque com toda certeza eu vou dar o meu máximo de esforço para trazer conteúdos interessantes para vocês. Inclusive pode colocar dica, algumas listas que vocês me pediram eu vou fazer, algumas coisas relacionadas a 7 livros mais, 7 livros menos, com toda certeza vão sair aqui da gaveta e um projeto que eu estou muito ansioso para trazer vai chegar para vocês aí também, envolvendo grandes autores do horror. Mas agora falando sobre a obra em específico. Vou falar sobre Joan Sanson com o Leiloeiro, esse livro aqui, que é muito bonito por si só. Bonito mesmo, vocês podem até ver, vocês que gostam de ver a arte da capa e coisas assim. Aqui a parte interna. Muito bonito, cheio de detalhe. Inclusive esse foi um dos últimos lançamentos, a Darkside, né? E dentro ele não tem outros detalhes adicionais. Um fitilho preto, para você que gosta de fitilho assim como eu. E primeiro eu vou dizer a vocês que esse é o único livro escrito pela Joan Sanson, que é uma autora que escreveu esse livro em 1975, e foi o único livro escrito por ela, o único romance ficcional, pelo fato de que infelizmente ela faleceu com 38 anos. Então esse livro aqui foi revisitado diversas vezes nos Estados Unidos, com muito impacto, então tem críticas americanas em alto e bom tom, dizendo que ele é uma obra incrível e impactante, e é muito importante para pensar vários assuntos, inclusive contemporâneos, mesmo sendo lá da década de 70. Mas aqui o cenário da nossa história é quase um personagem e é muito importante. É New Hampshire, a cidade de Harlow. Cidade esta que é muito pequena, que vive mais no meio rural, que tem casas de fazenda que são muito afastadas uma das outras e que a população, praticamente toda, é de pessoas muito simples, muito humildes e que vieram de origem rural. Eis que chega nessa cidade um cara chamado Perry Dunsmore, que é um cara que vem com aquele tom de grandeza, dizendo que já passou por diversas cidades no mundo e que em cada cidade ele era leiloeiro, assim ele se intitula, e ele falou que ali ele se apaixonou por aquele lugar, por Harlow, e ele vai se fixar ali para ajudar aquele povo. Então ele vem com essa ideia meio altruísta. E ele começa ajudando até então essas pessoas que não tinham nenhum problema. Então ele vai criar um problema para vender o próprio remédio, criando um leilão público para ter uma força policial ali na cidade que só tem um xerife. Então, para pagar alguns policiais que são membros da própria comunidade, e ele vai tendo essa pequena desculpa, depois corpo de bombeiro, então ele vai meio que se vendendo, dizendo que ele quer o bem, o desenvolvimento daquele lugar, e para ser desenvolvido tem que ter mais policial, tem que ter mais bombeiro, tem que ter mais segurança pública, mesmo que aquela pequena sociedade ali não tivesse índice de violência algum praticamente, então tinham pouquíssimos. E ele usa como escada essa ideia da violência, primeiro falando que as cidades ao redor de vocês já estão muito violentas, quando chegar aqui vocês vão se arrepender de não ter uma força policial, precisa de viatura, precisa de mais armas. Ele vem com essa ideia principalmente pelo fato de que ele vai morar em uma casa onde a dona daquela residência acabou sendo assassinada, inclusive um dos únicos assassinatos daquela região. E a gente vai acompanhar então essa dinâmica dos leilões públicos,
que é muito importante para esse livro, não só pelo título, porque ele vai cada vez mais fazendo esses leilões. E como que ele pega esses elementos para o leilão? Aí que vem a parte de terror da história de fato, porque ele começa pedindo uma coisa ou outra, depois ele começa meio que mandando que as pessoas acabem se desapropriando de seus bens. Mas não é aquela coisa de mandar, dizer, olha, quero que você me dê esses livros da sua estante. É aquela coisa meio velada, dizendo, olha, a última pessoa que não deu os livros da estante, você acredita que ela acabou levando um tiro na estrada de um caçador? Pois é, ou que ela sofreu um acidente quando estava passando pelo trator ali e acabou caindo debaixo da roda. Aí fica nessa ideia assim. E essa população, ela vai cedendo e cedendo e cedendo cada vez mais. Tem uma frase nesse livro que me chamou muita atenção, que aí eu já deixo no tom do livro para vocês, que eu até deixei marcado com o próprio fitilho da obra, que é: apenas se lembrem disso. Tudo que eu fiz, vocês deixaram que eu fizesse. É uma frase bem curtinha, que parece não ter tanto impacto, mas eu te garanto que quando você ler essa frase naquele contexto, você vai sentir o impacto. Esse livro aqui me lembrou muito um filme chamado Speak No Evil, a versão original e não a versão americanizada. Porque esse terror psicológico vai à contramão dos terrores, inclusive dos anos 80, que tem essa coisa mais veloz, que apresenta algo mais cinematográfico. Aqui a gente vai ver um terror que ele vai bem devagarinho. Eu até vi algumas críticas aqui do Brasil dizendo que esse livro só começava a avançar lá pela página 200. Mas o fato é que, para mim, pelo menos, lá na página 80, eu já estava me sentindo incomodado. E conforme as coisas avançavam, conforme esse cara ele pegava mais espaço na história, o incômodo ia aumentando. Não sei se você já viu aquela parábola ou aquela história, não sei nem se chega a ser uma parábola, de um sapo que pula em uma panela com água fervente, sai correndo e sobrevive, e outro sapo que pula numa panela com água fria, essa água ali no fogão esquentando, 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 e esse sapo que caiu com água fria, que vai esquentando aos poucos, acaba morrendo cozido. E a ideia desse livro é isso. Ele vai fazer com que você pereça cozido, porque é aos poucos. Eu cheguei nas últimas páginas do livro, ali nos últimos capítulos, sentindo uma espécie de dor insuportável, de raiva, de tensão, aquela coisa do fôlego ficar entrecortada. Com toda certeza, esse é o melhor livro que eu li em 2025. Sem sombra nenhuma de dúvida. Esse livro é incrível. Eu até falei para vocês que eu não gosto de dar nota, porque o livro que eu ia fazer a crítica anteriormente é um livro que eu já estava dizendo que é um livro maravilhoso, que me chama muita atenção. Só que chegando a esse aqui do Sanson, tudo foi para água abaixo. Não é maravilhoso. Esse livro aqui é uma obra de arte mesmo. Os outros são livros bons, mas nada comparado a isso aqui. Eu não sei, essa obra de fato me impactou demais. Se você não leu esse livro ainda, pensa que é uma preciosidade. Aproveita lá no site da Dark Side Book, sempre tem promoção. Aproveita na Amazon, vai ter aqui no dia 17, 18 e 19 de julho aquele Prime Day. Aproveita, inclusive 19 de julho é o meu aniversário, quer mandar presente aí, pode mandar, eu vou ficar super feliz. Recebo, leio a cartinha de vocês. Mas aproveita mesmo, é uma dica que eu dou com todo o coração. Esse é um livro que vale a pena, mas já deixa meus recados a salvaguardo. É um livro que é um livro um pouquinho mais parado, que vai exigir um pouco mais de você, e é um livro que vai te recompensar muito no final, desde que você goste dessa vibe. Se você gosta de um terror mais violento, mais explícito, que vai te assombrar com cenas assustadoras, eu digo que tem outros livros da Dark Side Books que são muito mais indicados. Esse aqui é indicado para um leitor com mais paciência mesmo. Ouvi alguns comentários dizendo que esse livro seria uma espécie de fonte de inspiração, quase cópia, para o livro Trocas Macabras ou Needful Things, do Stephen King. Não é, nem pouco. A única coisa é que a base da história é a mesma, de uma cidade, vários personagens que são apresentados, às vezes de maneira meio lenta, e com a chegada de um cara estranho na cidade, que trata um tipo de comércio, ali as coisas começam a florescer. Só que aqui não há nem um centésimo de segundo de sobrenatural. Isso aqui é uma história muito real, e é por isso que ela incomoda, e é uma história que com toda certeza vai fazer você refletir sobre política, sobre cenário contemporâneo, e sobre tudo que a gente vive atualmente.
Então, já panfletei e com toda certeza, assim como Casa de Folhas, assim como o livro da Tananarive Du, que é o Casa Hereditária e Golem o Gênio, vão ser livros que eu vou panfletar pro resto da minha vida. Então, obrigado por sua atenção. Estou muito feliz com essa crítica e estou muito feliz porque eu sei que esse mês de julho vai ser um mês especial aqui pro canal e vocês vão gostar do que tá por vir por aí.